E nós vamos agora então para o nosso quadro aqui do programa, que é o Contraponto. Esse quadro aí que já está se tornando aí uma parte aqui do programa Telescópio, onde nós trazemos duas pessoas aqui de Itapetininga para comentar alguns assuntos, seja federais, municipais, estaduais, sempre trazendo para as pessoas aqui visões que muitas vezes possam ser discordantes, mas que vão agregando aí, trazendo mais informações ainda para que cada um, você que está na sua casa, possa formar a sua opinião. Então, começa agora o Contraponto. O Contraponto tem 3 minutos para cada participante responder. É a mesma pergunta que é feita a cada um deles e depois cada rodada se inicia com um participante e o outro respondendo depois. E nós vamos trocando depois essa ordem aqui durante o Contraponto. E indo hoje aqui, recebemos aqui no nosso programa o nosso grande parceiro aqui, o Felipe Elias. Felipe Elias, boa tarde, seja muito bem-vindo ao Telescópio. Boa tarde, Dr. Jason. Boa tarde, telespectadores da TVI. Muito bem, e também trazemos aqui, como já foi citado aqui pelo Felipe, o Dr. Jason Lau aqui para conversar com a gente, para trazer também as suas informações, as suas opiniões aqui a respeito desses assuntos. Muito obrigado por participar aqui com a gente, Dr. Jason. Boa tarde. Boa tarde, Guto. Boa tarde, Felipe Elias. Espero que vocês estejam me escutando bem aí, porque eu estou falando aqui do centro e tem barulho. Tenho que usar o fone aqui. Estão me ouvindo bem aí, né? Estamos ouvindo sim, muito bem. Vamos lá, podemos começar então com o Contraponto aqui no programa Telescópio. Então, minha primeira pergunta, ela vai aqui para o Dr. Jason. Então, doutor, se puder, se não estiver escutando, pode avisar aqui que eu repito a pergunta, tá bom? Vamos lá, começando então, eu gostaria primeiro, então, sobre um primeiro momento, perguntar para vocês a respeito, então, desse novo protocolo, né? Nós tivemos aí, através do ministro interino da Saúde, que aparentemente parece que vai ficar mais um pouco no cargo, pelo menos até passar essa pandemia, onde ele autorizou, então, um novo protocolo da cloroquina com a utilização já precoce dessa cloroquina, ou seja, no início aí dos dados. Isso muda alguma coisa na forma onde estava sendo utilizado isso? Existia vamos dizer assim, uma dificuldade de se usar a cloroquina? É uma medida do governo que vai alterar mesmo o combate ao Covid? Vai dar mais chance das pessoas passarem por isso? Ou o senhor acha que isso foi uma medida mais eleitoreira do Bolsonaro? Ou seja, mostrar que ele está trabalhando, mas sendo que é algo que já estava disseminado, que era o uso da cloroquina. O que o senhor acha, doutor Jason Lau, por favor? Olha, eu tenho um entendimento claro com relação a isso, que o Covid aqui no Brasil, ele se tornou um viés político, né? Eles usam a fala do presidente para que tudo que ele fale vira alvo da grande mídia dos partidos, né, que são de oposição. Mas, enfim, se existe um medicamento, e esse medicamento ele pode ser utilizado no combate ao Covid-19, ao coronavírus, creio eu, não sou médico, sou jurista, que todo medicamento que tenha, por mais que não base científica, mas que venha agregar algum valor, que traga benefício para a população, eu creio que ele sempre será bem-vindo. É essa a minha linha de raciocínio. Muito bem, o senhor tem 2 minutos ainda, mas já posso passar para o Felipe? O que o senhor quer? Não, sem problema. Vamos lá, então. Felipe, para você, Felipe, essa liberação, que de certa forma parecia que era o grande pedido, né, do presidente aos ministros anteriores, né, que era a liberação de um protocolo mais antecipado aí do uso da cloroquina. A seu ver, isso muda o combate ao Covid no Brasil? Vai mudar, vamos dizer assim, a taxa de recuperados aqui no Brasil? Ou foi uma posição mais para dizer que estava fazendo alguma coisa nesse momento? Bom, Guto, mais uma vez, como disse o Dr. Jason, eu também não sou médico e eu acho que realmente esse é o ponto principal. A decisão é do médico. A decisão já era do médico, sempre foi do médico e a cloroquina sempre esteve disponível para os médicos em todo o Brasil. Inclusive, eu pessoalmente sei que aqui em Itapetininga foi usado cloroquina para alguns pacientes logo no início da pandemia, dos primeiros pacientes que tiveram aqui. Então, eu não consigo entender, eu chamo isso de uma não discussão, porque todo mundo concorda que é o médico que tem que recomendar, o remédio já está disponível, sempre esteve disponível, então realmente o único fator que não existia antes e que existe agora é o fator político, que foi, e agora sim discordo, Dr. Jason,
foi criado pelo presidente Bolsonaro, porque esse remédio nunca foi proibido, sempre esteve disponível, sempre esteve dentro do arsenal disponível para os médicos, como já dizia o ministro Mandetta. Então, eu acho que a gente está dando muita atenção para um assunto que realmente não é um assunto para a gente discutir. Isso é um assunto para o médico discutir com o seu paciente, caso a caso. E o protocolo, tanto é assim, que mesmo o protocolo do Ministério da Saúde é um protocolo não protocolo. Porque não é que ele está obrigando a dar cloroquina para todo mundo logo no começo. A impressão que eu tenho é que essa ideia da cloroquina, desse uso, de certa forma, indiscriminado da cloroquina, foi uma maneira do presidente dizer que ele tinha uma solução e que não deixavam ele implementar essa solução, que é o discurso vigente do presidente desde o dia que ele foi eleito, que não deixam ele governar. Eu tenho aqui, depois, se der tempo, eu vou passar uma lista de medidas concretas que ele tomou, de gente que ele exonerou, de gente que ele nomeou, ou seja, ele está governando, e tem muita gente dele, próxima a ele, no governo. Então, simplesmente, esse argumento não para de pé. Mas, a título de informação, hoje foi publicado pelo The Lancet, que eu já mencionei aqui da outra vez, que é a maior publicação científica do Brasil, um estudo com 96 mil pacientes nos 6 continentes, e o estudo resultou inconclusivo no sentido de benefício da cloroquina no tratamento do Covid-19. Muito bem, e Felipe, nós continuamos com você aqui falando a respeito da situação atual. Olhando hoje a situação do combate do Covid no Brasil, qual você acredita que seria a melhor disposição, o melhor caminho a ser tomado pelas autoridades? Seria ir mesmo, porque nós vemos que parece que o isolamento da forma que está sendo vivida no Brasil, ela continua os casos crescendo, muitas pessoas não conseguem trabalhar ao mesmo tempo, ou seja, gera um caos econômico, gera um caos também na saúde, ou seja, parece que não resolve. A seu ver, qual o próximo passo, Felipe, para se conseguir vencer tudo isso? Seria um lockdown total ou seria uma abertura já restritiva? Se pensar numa abertura, tudo, para que já que os casos, vamos dizer assim, não estão caindo tanto, nós consigamos ter um fôlego econômico nesse meio tempo? Guto, sabe o que resolve problema? Isso eu acho que pouca gente vai discordar de mim. O que resolve problema, na maioria das vezes, é dinheiro. Dinheiro resolve problema, certo? Então, o que precisa é dinheiro. Precisa o governo parar de enrolação, certo? E liberar dinheiro para a população, para os empresários, para os pequenos empresários, para os médios empresários, para os grandes empresários. Essa linha de crédito de 40 bilhões que saiu aí é uma fábula. Ninguém conseguiu esse dinheiro aí. Eu li incontáveis relatos de empresários tentando acessar essa linha de crédito, que é um empréstimo. É um empréstimo, não é nem dinheiro que o governo está dando. É um empréstimo que o governo liberou para os bancos repassarem para os empresários. E esse dinheiro não está chegando. E o comércio não é a Campos Salles que vai resolver o problema econômico não só brasileiro, como mundial. Entendeu? Não adianta uma solução local para um problema mundial. Agora, o governo precisa liberar esse dinheiro. E quem fala que não tem dinheiro é porque não conhece bem a economia do país. Certo? Só dar um exemplo, hoje, agora eu não lembro exatamente se é o Congresso ou o Senado, que aprovou uma medida para dar plano de saúde privado para todos os deputados e ex-deputados e seus familiares. Quanto que custa isso? Sabe? Então eu acho que a gente precisa parar de colocar um apontando o dedo para o outro, de você tem que deixar o seu comércio fechado, ou você tem que abrir o seu comércio, entendeu? E focar no Estado, que é para isso que existe um Estado, é para isso que todo mundo paga imposto, é para isso que a gente vota, para as pessoas nos representarem e numa situação de emergência como essa, fazerem o que tem que fazer. E dinheiro tem, não é isso de que o Brasil vai quebrar, não é assim. O Brasil foi hoje a maior safra de exportação de soja do Brasil dos últimos anos foi agora.
certo? O que é um comércio extremamente subsidiado, por exemplo, que não gera tanto emprego como falam. Hoje em dia a gente sabe que as grandes plantações e fazendas são enormemente automatizadas, certo? Tem subsídio, tem isenção de imposto. Eu não estou falando que não tem que ter, eu acho que a gente tem que dividir um pouco, entendeu? Para os mega fazendeiros de soja e para os comércios da Campos Sales também. Muito bem, passando agora para o Dr. Jason Lau, então, falando exatamente a respeito disso, dada a situação que nós vemos hoje, né, de parece que está um combate que não está vencendo, mas com a economia sofrendo, pessoas já sofrendo isso na pele, como o senhor acha que devem ser as próximas medidas, né, restrições maiores, uma abertura progressiva, como o senhor acredita que é o melhor passo agora, doutor? Olha, muito se fala em isolamento social, horizontal, vertical, mas eu creio que agora, nesse momento, eu acho que com a abertura do comércio, nós vamos precisar ter o que a gente chamamos do abre e fecha. Isso ninguém tá comentando, mas seria bom trazer aqui esse comentário pelo seguinte: o comércio vai ser reaberto, a economia vai voltar a funcionar normalmente. O que teria que ser visto nessa situação seria o que nós chamamos de gatilho, ou seja, abre-se o comércio, tenta observar a situação, no primeiro gatilho acionado, ou seja, nos postos de saúde, no sistema de saúde, começou a aumentar o número de pessoas contaminadas, voltamos ao status quo ante, né? Voltamos ao estágio inicial de isolamento social. É uma medida que os cientistas vêm debatendo, que seria aplicado principalmente nos grandes centros urbanos, né? Sobre o problema de liberdade, eu tenho até aqui uma colinha que o governo liberou 250 bilhões para cobrir descontos de programa de tarifa social. Liberou 2 bilhões de aprovações de linha emergencial do BNDES, 60 milhões do programa Novos Caminhos, 1,2 bilhão liberado para ações voltadas às pessoas em situação de rua, e por aí vai. Só que eu também concordo com meu amigo Felipe Elias, quando ele diz que o problema está lá na ponta da linha. O dinheiro ele é liberado, mas muitas vezes pela burocracia não chega a quem tem que chegar. E nesse aspecto eu concordo com ele. O problema é financeiro. Libera-se o dinheiro, mas na ponta da linha não chega para quem está precisando. Muito bem, e passando agora para a nossa terceira pergunta aqui, Dr. Jason, eu começo com o senhor agora aqui, falando a respeito da questão dessa briga Estado e União, né? Estado e Federação. A seu ver, doutor, qual dos dois, vamos dizer assim, vamos falar aqui a respeito da nossa realidade, né? Jair Bolsonaro ou João Dória, qual dos dois ele sai mais prejudicado politicamente? Se a pandemia acabasse hoje, qual dos dois teria mais, vamos dizer assim, perdas eleitorais para a próxima eleição? Olha, na verdade, quem perde somos todos nós, né? Nessa briga política, quem perde é o povo. E eu tenho plena certeza que todo o poder emana do povo. Essa briga política só acabou por causa do povo na rua. Digam o que quiserem dizer sobre as manifestações, eu até entendo que houve exagero por pessoas leigas que estavam ali se manifestando sobre a I-5 e por aí vai, mas foi a pressão popular que colocou os políticos no lugar. Jair Bolsonaro sentiu pressão quando falaram em impeachment, João Dória, Witzel sentiram a pressão quando nas redes sociais começaram a pedir a cassação dos mandatos, e eles se sentindo nessa pressão política, não tiveram outra saída a não ser se reunirem e chegarem a uma decisão acertada. Espero que o STF não entre mais nessa seara, né, de dizer quem pode, quem não pode,
porque eu entendo que quando a política entra pela porta da frente, a justiça sai pela janela. É esse o meu entendimento sobre essa situação. Muito bem, passando aqui, Felipe, por favor, se puder comentar para a gente, né, nessa briga que, justamente nesse momento, né, de crise e tudo, mas cada um tem aí os seus motivos, né, diz aí que tem as suas opiniões, mas falando agora na questão eleitoral, como você avalia qual dos dois, sendo governador João Dória, presidente Jair Bolsonaro, qual dos dois perde mais força politicamente, teve aí a sua base um pouco mais, vamos dizer assim, dispersa no meio de tudo isso? Bom, Guto, agora eu vou ter que discordar com o Dr. Jason, porque eu não acho que os governadores cederam à pressão, não. Quem cedeu à pressão foi o presidente Bolsonaro, que foi ele que mudou a atitude, mudou o tom da sua conversa, ele e todos os seus seguidores, né? Até hoje de manhã eu ouvi num programa de rádio aqui que estava sempre aí questionando a gravidade do problema, e do dia para a noite mudaram o tom da conversa e agora estão com medo, né? Teve que passar de 20 mil mortes para essas pessoas se tocarem do tamanho do problema. Então, eu acho que, ao meu ver, e não só ao meu ver, tem aí uma série de pesquisas indicando que o Bolsonaro perdeu muito capital político nessas últimas semanas, ou seja, durante esse período aí de pandemia. O Dória, por sua vez, acho que muita gente que não o suportava e que realmente não contesto o elemento de populismo em medidas dele, mas eu acho que ele ganhou mais do que perdeu, e acho que o Bolsonaro perdeu mais do que ganhou. Agora, em relação a essa briga aí, também já, né, concluindo, que acho que é a última pergunta, né, Guto? Essa briga, do mesmo jeito que, como o Dr. Jason disse, que não ajuda ninguém, que quem perde é o povo, né, essa briga entre o governo e o presidente, eu concordo 100%, quem perde é o povo, porque eles vão continuar lá, se não é presidente, depois vai ser deputado, vai ser senador, até o Collor tem cargo político, e todos esses que passaram por todos os escândalos de corrupção, o Roberto Jefferson está lá agora, é amigo do governo, tem um monte de gente aí processada, condenada, que continua com cargo político. Esse pessoal não perde, quem perde é o povo. Mas eu acho que a gente podia trazer isso também para a esfera civil, para nós, para nossa cidade, né? Eu acho assim, Guto, que a gente tem que ver adiante, né? Por exemplo, essa opção do fechamento intermitente, como o Dr. Jason colocou, eu vi em outros lugares pessoas tentando fazer isso, de abre e fecha, inclusive eu li em algum lugar que isso pode ser um negócio que se estenda, que pelo próximo ano as coisas funcionem assim, que abre um pouco, fecha um pouco, mas precisa ter parâmetros para isso, precisa sentar na cadeira pessoas diferentes, com ideias diferentes, de setores diferentes da sociedade e do poder público, e colocar isso na pauta e colocar parâmetros. Porque no fim das contas, Guto, todo mundo quer a mesma coisa. Sabe, eu encontrei com o PH Furlan aqui, faz 2 dias no supermercado aqui do lado de casa, que eu já, né, o PH eu conheço já desde a época do nosso programa aí na TVI, do Rádio Show, sempre muito solícito, um cara que sempre vem com a intenção de somar também, só que aqui no programa, né, a gente parece que está sempre em lados diferentes, né, Felipe, e se criou essa ideia que agora está até na moda de ter lados diferentes de direita e esquerda. Só um segundo, de verdade. Nós vamos ter mais uma pergunta, Felipe, se quiser você pode continuar nela daí. É justamente sobre a questão local. Bom, agora vou terminar o raciocínio. Desculpa, você tira 30 segundos da minha na próxima, mas é o seguinte, vai lá. No fim das contas, certo, a gente se encontrou na banca lá na parte dos tomates lá, e a gente não conseguia achar os tomates bons. Putz, tá bom. E eu acho que a gente tem que voltar para o fundamental. A gente quer as mesmas coisas, sabe? O que a gente quer? A gente quer viver perto das pessoas que a gente ama, a gente quer ter tomate bom no supermercado para comprar, a gente quer ficar de boa e ser feliz, meu, sabe? Já é tão difícil esse negócio de relacionamento, a gente se entender com as pessoas que a gente ama, às vezes já é difícil, e quem aqui que não ama alguém, um filho, uma mãe, um amigo,
entendeu? E é isso que a gente quer, eu acho que a gente precisa se concentrar nisso um pouco e parar esse fla-flu aí que não leva ninguém a lugar nenhum. Muito bem, Felipe. Então, agora com 2 minutos e meio para essa próxima resposta aqui, Felipe, fala pra gente a respeito de uma situação aqui da cidade agora, que foi então essa instalação dessa barreira sanitária. Nós tivemos, principalmente na cidade de São Paulo, né, a extensão, a antecipação de alguns feriados, e com isso surgiu nas cidades de interior, do litoral, a preocupação de que esse grande foco do Brasil, que é a cidade de São Paulo, muitas pessoas pudessem levar esses vírus com mais, vamos dizer assim, com mais frequência ainda, mais casos ainda para as cidades do interior. A seu ver, a barreira que está sendo realizada aqui na cidade de Itapetininga, ela é uma boa medida para esse momento, Felipe? Eu acho que sim, eu acho que é acertadíssima. É fácil a gente falar depois que as coisas aconteceram, né? Mas teria sido bom ter isso já desde o começo. Mas, claro, naquele momento as informações eram outras e a gente, né, não tem como julgar depois. E eu acho que é super válido, acho que isso tem que controlar mesmo. Até ontem ou antes de ontem, eu fui buscar um material de construção numa loja aqui, até levei um susto, porque tinha uma pessoa na porta que veio se aproximando de mim, eu achei que era para dar álcool na mão e abaixei a cabeça, assim, a hora que eu vi ele estava com o negócio apontado para minha testa, eu levei um susto assim, dei um passo para trás, estava medindo a minha temperatura, aqui no comércio da cidade, aqui, eu achei fantástica a atitude aí desse comércio, entendeu? E eu acho que é por aí, porque a gente tem que ir se acostumando, porque vai demorar um tempo, entendeu? Não vai aparecer uma solução para isso daqui 1 mês, ou 2, ou 3, entendeu? Nem para o problema de saúde e nem para o problema econômico. Então é bom a gente começar a pensar em alternativas, em maneiras da gente se adaptar a essa situação que está aí para ficar por um tempinho, infelizmente, Guto. Muito bem, e passando aqui para o Dr. Geison a respeito dessa barreira sanitária aqui na cidade, né? Então, tanto que até a prefeitura coloca na sua nota aqui falando, né, que caso seja encontrado pessoas ali que apresentem sinais de febre ou que tiveram algum dos sintomas nesses últimos dias, eles seriam encaminhados para o hospital de campanha para passar ali por um acompanhamento, por um exame mais detalhado de tudo isso. O que o senhor acha a respeito disso, Dr. Geison? Olha, eu penso o seguinte, tudo que venha para somar é bem-vindo. No entanto, isso não gera nenhum efeito prático, porque, veja bem, esse pessoal que vem da capital aqui para o interior, em sua grande maioria, eles estão indo para fazendas, para chácaras, procurando lazer que é fora da cidade, mas que seja dentro da cidade, o que deveria de se buscar nesse momento são os testes rápidos, onde a gente conseguisse perceber ali de plano se a pessoa está contaminada ou não. Isso daí foi feito com 250 testes rápidos que foi dado pela Associação, salvo engano, que foi repassado para o Hospital Regional, salvo engano. Mas, enfim, esses testes rápidos, aí sim, aí que teria uma medida bem eficaz no controle das pessoas, né, que poderiam ter essa morbidade, poderiam ter a doença. Até mesmo porque já foi constatado que 80% de um universo de 100% das pessoas que adquirem o Covid, eles não apresentam sintomas. Apenas 15% vão apresentar sintomas e 5% vão ter complicações. Então, nesse universo de 80%, ele vai passar por essa barreira sanitária, vão medir a febre, ele não vai demonstrar essa febre e vai acabar adentrando ao município, contaminando várias pessoas. E uma coisa é certa, né? Vírus não tem cura, todo mundo sabe disso. Ele tem vacina e tem o combate aos sintomas. A cura do vírus não existe, né? Então, o que tem que ser dito é que tem que ter medidas mais eficazes de prevenção. É isso que eu penso. Muito bem, agradeço muito a participação de vocês dois. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado, Geison, por estar aqui com a gente, por trazer mais informações aqui para o nosso Contraponto, esse quadro aqui dentro do Telescópio. Então, agradeço muito a vocês.